Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa, hoje falando sobre roteiro de cinema. O que é roteiro de cinema? A resposta mais óbvia é um filme escrito em palavras. Então, antes de você assistir aquele vídeo que nós chamamos de filme, aquilo antes de ser produzido, ele passa todo por o que nós chamamos de roteiro, que é uma trilha em que ele precisa ser composta até que a consumação dele será naquele vídeo que você assiste. Então esse roteiro é o pré-filme, é o que vem antes. Toda a construção, desde o início até o momento em que se grava. No momento que se grava, é a demonstração se aquele roteiro foi bem feito ou não foi bem feito, como que foi a construção, né? E isso tudo é muito bem pensado antes. Então é importante que nós estudemos este gênero, que na verdade é um gênero textual, né? Essa resposta resume com precisão o que vem a ser um roteiro. Tudo que conta a história vista na tela de cinema antes foi prescrito em um papel por um profissional conhecido como roteirista. Então o diretor, claro, ele leva sempre muito a fama, mas o diretor, ele precisa desse roteirista até que se estabeleça esse filme, né? Focando na palavra roteiro, ele mesmo nos diz qual é o motivo de sua existência em uma produção cinematográfica. Ele serve como um guia durante a execução de uma produção. Todas as informações necessárias para que o filme possa ser feito provêm desse roteiro ou guia, mais facilmente compreendido por seu nome em português lusitano, que é guião. Então, antes da construção, conforme nós falamos do vídeo, antes é todo o roteiro que se segue. Então, o roteiro bem feito vai significar lá na frente também um vídeo bem feito, né? Como produzir um roteiro? Bom, algumas dicas aqui, né? Primeiro, pesquise sobre o tema. Então, se você vai fazer um filme sobre determinada coisa, você tem que pesquisar aquela coisa, né? Então, por exemplo, vai falar sobre um acontecimento no Iraque. Então vai ter que pesquisar muito sobre aquele assunto. Ou quer falar sobre protestos na rua tal. Então você vai ter que pesquisar muito sobre esse protesto nesta rua. Então quanto mais você souber sobre o assunto, mais fácil será desenvolver o roteiro. É uma verdade. Então a primeira coisa é pesquisar muito sobre o tema. Não sair escrevendo antes, primeiro pesquisar. Organize os assuntos escolhidos. Cabe a você escolher qual é o assunto mais importante, ou seja, aquele que deverá ser o fio condutor da narrativa, tomando assim mais tempo no vídeo. Então você vai ver que aqui hoje nós temos os youtubers, temos aqueles canais de YouTube que vão fazer ali produções de vídeo para que as pessoas tenham acesso. Então eles, na grande maioria das vezes, têm um roteiro, né? E aí eles seguem criteriosamente este roteiro para apresentar um vídeo depois. Então é a pré-organização, é a organização pré-filme, melhor dizendo, tá? Cuidado com a linguagem. O roteiro precisa ser explicativo, isto é, não precisa usar uma linguagem rebuscada, cheia de termos difíceis. Ele precisa ser fácil, porque quando o ator lê, ou o diretor, ou seja lá quem for, ele precisa rapidamente entender o que é para ser feito e qual é a situação ali, tá? Pense que a principal intenção é explicar como as cenas deverão ser rodadas. Por isso é importante que você seja direto e claro. Então, quando fala roteiro de cinema, não adianta você pensar só nos diálogos. Há todo um preâmbulo, né, do lugar onde está, como que deve ser feita a expressão do ator, o assunto, se deve ter uma determinada entonação, se o tom da voz está adequado, a expressão facial, a expressão corporal, tipo de roupa, o cenário, se está bem feito, se tem que ser à noite, se tem que ser de dia. Tudo isso é pensado antes, né? E aí você vai pensar na linguagem, porque você precisa, a linguagem dentro desse roteiro, ela precisa ser fácil. Então quem pega ali tem que ler rapidamente e entender, guardar aquilo na mente para poder interpretar, tá certo? Aproveite seu tempo, quem faz o roteiro, né? Cuidado para não produzir mais material do que aquele que realmente será utilizado. Assim você pode evitar a tentação de inserir excesso de informações em seu vídeo. Claro, quem faz a edição de vídeo pega às vezes um material muito bruto que é extenso, né? Ele precisa ali fazer uma edição, encurtar aquilo tudo. Então o roteiro de cinema ele tem que tomar esse cuidado para não ficar enfadonho, chato, longo, né?
Etapas de um roteiro de cinema. Ideia. A primeira coisa é ideia, né? Um roteiro se inicia de uma faísca, uma ideia, um fato, um evento, um personagem que provoca o escritor. Então começa na cabeça de alguém, tá? Daquele que vai escrever o roteiro. Logo em seguida, há algo que nós chamamos de logline. Sua ideia começa a ganhar forma e você já pode definir seu protagonista, que é o principal, né? Nós já estudamos isso. E qual o conflito central? Claro, a ideia ali é que a narrativa vai seguir até um certo ponto, até entrar em conflito com algo que vai mudar ali toda a rota daquela narrativa. E isso precisa acontecer para que o filme seja interessante, para que isso chame a atenção do público. Se for um filme sem conflitos, pode se tornar chato. No final vai falar, ué, mas não aconteceu nada, geralmente as pessoas falam. Mas o não aconteceu nada é a mesma coisa que estar perguntando, ué, mas não teve conflito? Então aquela mocinha, aquela boa mocinha, ela precisa ter algo ali que confronte a vida dela. Ou um rapaz que é o herói, ele precisa ter um bandido, alguma coisa precisa acontecer, né? Os fatos vão desenrolar, mas precisa ter um conflito, porque isso chama atenção. Toda a narrativa é composta disso. Apresenta o protagonista, né? Seu objetivo e seu obstáculo para chegar a determinado objetivo. Aqui o personagem ainda não tem e não deve ter nome. Ele deve ser definido apenas por suas características essenciais. Logline é a essência dramática de forma sucinta, que é sucinta, resumida, só o básico, só o necessário. É um resumo de toda a história em uma única frase. Então ali naquela frase vai se resumir tudo, tá? A logline é tão essencial que é comum voltarmos a ela ao longo do processo de escrita, para lembrarmos e mantermos o foco em o que realmente importa nessa história. Então essa logline é como se fosse um rumo, né? Se às vezes você está pegando um outro rumo ali, saindo do foco, é necessário você voltar e ler a logline, para saber em que rumo que você está, qual é o foco que deve ser atingido. Então, por exemplo, tem o filme Se Beber Não Case. A logline, 3 padrinhos de casamento perdem um amigo noivo durante a despedida de solteiro em Las Vegas e, sem memórias da noite anterior, precisam refazer seus passos a fim de encontrá-lo. Então, toda a narrativa, toda a construção do roteiro, para se fazer essa narrativa, ela precisa respeitar isso, ela não pode fugir. Então, daqui a pouco eles esquecem que tem 3 padrinhos, colocam 4, né? Ou esquece que perderam um amigo noivo e vão para um outro foco na história. E aí você fala, mas não tem sentido. Em princípio era outra coisa. Então o roteiro precisa ser fiel a isso aqui, tá? Então isso daqui precisa ser lembrado. Outro exemplo, Rock, um lutador. A logline, fracassado lutador de boxe da Filadélfia recebe a oportunidade de lutar pelo título mundial contra o campeão do cinturão, em comemoração ao bicentenário de independência dos Estados Unidos. Então ele precisa manter o foco nessa história, ele não pode fugir, tá? Se ele tentar ali ir para um outro rumo, não. A logline faz ele lembrar que o foco é este aqui que deve ser estabelecido. Em seguida nós temos a storyline, que é a sinopse, né? Aí ela é um pouco mais extensa, que ela vai contar até uma certa parte, porque não vai contar todo o filme, né? Senão perderia a graça, mas ele vai deixar ali fatos mais essenciais. Então, por exemplo, a storyline se aprofunda na descrição do personagem e do conflito. Em geral, tem até 5 linhas. Na storyline, você deve apresentar o conflito, desenvolvê-lo e expor sua resolução. Existe uma linha de profissionais escritores que considera que existe diferença entre a sinopse e a storyline. Para estes, a sinopse é uma versão mais longa do storyline, que é aquele que nós lemos. Geralmente, quando você coloca lá na Netflix, aparece lá sobre o que se trata o filme, como que ele se desenrola. Então, aquilo ali é o que a gente chama de sinopse. A storyline, alguns acreditam que ela é mais curta, né? Para este, a sinopse é uma versão mais longa da storyline, intermediária entre esse e o argumento. Não confunda com a sinopse de venda, tá? Que conta o conflito, sem expor sua resolução. E tem como finalidade despertar a curiosidade sobre como a trama irá se desenrolar e assim vender a história ou o filme. Então aquilo lá é outra coisa. Aquilo que ele coloca lá é para atrair o público. Enquanto no roteiro, a sinopse é aquilo que vai instruí-los de como que eles devem seguir o rumo, tá? Ela é mais extensa um pouco que a logline, mas ela vai avançando. Você vai vendo que ela constrói uma coisa, depois vai para outra e assim vai. O argumento pode ter diversas páginas, né? Cada página do seu argumento pode render de 5 a 10 páginas de roteiro literário. É a base para o desenvolvimento do roteiro. Deve conter as ações
e pode ter indicações de falas, desde que elas sejam essenciais. Pessoal, eu não vou ler tudo, vou deixar aqui, depois você dá um pause, dá uma lida. Então o argumento é aquilo que vai falando, olha, a cena tá assim, nesse momento toca uma música, tal, então ele vai falar sobre isso. E também está dentro do roteiro. Eu vou mostrar agora para vocês um roteiro já, um esqueminha, né, de como que é um roteiro. A escaleta, né, após colocar toda a ideia do roteiro no papel através do argumento, que nós vimos ali agora, chega a hora de estruturar como o roteiro será desenvolvido. A escaleta é esta estrutura, o esqueleto de todo o roteiro. A escaleta deve ter as indicações e separações de cenas, as situações e ações do personagem. Se no argumento a escrita ainda pode ser mais literária, aqui tudo já deve ser transformado em ação. Então a escaleta, você vai vendo que vai avançando, né? Começa na logline com uma frasezinha, depois ele vai para a storyline e assim vai. Então a escaleta já agora já está entrando realmente em como que vai ser o corpo do filme. Agora já começa a ganhar corpo, como a gente fala. O roteiro em si, né, que a gente vai falar aqui agora, bom, agora chegamos realmente ao roteiro. Então, o roteiro de cinema, o script, lista todos os elementos. Então, áudio, né, como que tem que ser ali, se tem que ter um barulho de um vento, ou não, tem que barulho de tiros, né, o vídeo, como que deve ser a imagem, deve ser de lado, dele deitado, a pessoa de pé, várias pessoas, estão alegres, estão felizes, estão tristes, como que deve ser, tá? As ações, né, como estão se desenrolando as ações ali, o comportamento ali dos personagens, né, e o diálogo entre eles, ou às vezes até mesmo o silêncio, né, que são necessários para contar a história. Ele deve estar dividido em cenas e conter as indicações de ações e diálogos. Então, quando o ator recebe, ele sabe que ele deve falar mais pausado ou deve falar mais rápido, né, se enquanto ele estiver falando ele tem que estar correndo, tem que estar andando, ou tem que estar parado, ele tem que ter qual tom ele deve estabelecer ou qual ação ele deve praticar naquele momento. Então isso deve estar ali. O ator ele deve ler e entender o que é para ser praticado, tá certo? Agora vamos por partes. Bom, chegamos aqui, né? O cabeçalho, né? O cabeçalho de cena antecede cada nova cena. Se você não sabe o que é uma cena, olhe em nosso glossário aqui. O cabeçalho informa. Eu já coloquei aqui para vocês. Ó, é o número da cena onde se passa o luz do ambiente. Então, o cabeçalho, por exemplo, o número da cena, não importa se a cena é um flashback, voltando, né? Ou flash forward. Isto é, se ela está fora de ordem linear temporal da história. O número deve ser sequencial e não se repete. Porque, na verdade, ali vai ser gravada aquela cena, mas depois tem aquele que vai montar tudo aquilo para estabelecer o filme. Então, às vezes, ele pode gravar uma cena que é lá do final, né? E depois gravar uma do começo, depois uma do meio. Então, essa ordem de gravação não é tanta questão, porque depois tudo isso vai ser montado e vai ser colocado na ordem que vai ser apresentado ao público, né? Você pode começar seu filme com a mesma cena que termina, mas no seu cabeçalho, se ele for a primeira cena, ela deve estar numerada como cena 1. Tem alguns erros aqui, pessoal, de escrita, porque eu peguei de um roteirista já mesmo, profissional, às vezes o rapaz pode escrever errado ali, né? A numeração da cena não é importante na hora da escrita, mas será ao enviar o seu roteiro para uma consultoria ou quando se começar a produzir o roteiro. Então, como eu falei, às vezes ali para o ator pode estar escrito só aquela cena, mas na hora de você compor para organizar o filme, aí ela precisa estar na ordem, o cabeçalho colocando ali a ordem de cada coisa. Então pode às vezes ser gravado aquilo que vai acontecer no final do filme, ser gravado antes, mas no cabeçalho ele precisa estar na ordem certinha, se ele é de começo, se ele é de meio, se é de fim, tá bom? Onde, né, indicar se a cena se passa dentro ou fora do espaço, descrito através da indicação int, que é interior, ou est, que é exterior. É a localidade da cena. Exemplo aqui, ó, exterior de um shopping de dia, né, ou interior de um shopping de dia. O quando, né, utilizar os termos dia e noite. A transição, também, que é outra parte do roteiro. A transição serve para indicar um corte específico de uma cena para outra. Você pode usar os termos corta para, fusão para, match para. As transições entre todas as cenas caíram em desuso. Por isso só utilizo quando necessário por questões conceituais ou de linguagem. É porque hoje tem muita edição, né? Antes tempo eles gravavam tudo, não tinha corte. O ator tinha que ser excelente porque ele não teria como regravar aquela cena. Então hoje não, hoje já tem, na hora que é para cortar eles mesmos cortam, eles fazem o que eles quiserem. A edição hoje ela dá margem para tantas coisas, né? A ação, a cada vez que um personagem aparece pela primeira vez, deve-se descrever suas características físicas e psíquicas e ser nomeado com letras maiúsculas. Então um ator,
ele precisa, vamos dizer assim, incorporar aquele personagem. Então precisa estar traçado ali as características físicas e também psíquicas. Se ele deve ser uma pessoa mais alegre, mais simpática, se ele deve demonstrar ser uma pessoa mais debochada, se ele deve ser uma pessoa séria. Qual é a expressão, né? Qual estabelecer suas características psicológicas. Então ele vai demonstrar ali se a moça é uma moça mais dócil, se é uma moça mais nervosa, como que deve ser. Então isso tudo tem que estar ali no roteiro, para o ator saber como interpretar, o que é o personagem dele. Se for importante, descreva o local, se ele estiver aparecendo no texto pela primeira vez. Então, basicamente, descreva o que ocorre na cena. Pense a melhor forma de transformar visualmente. Então, por exemplo, ó, interior, int, né? Lembra? Interior. Sala de Carlos Dia. Então, ó, a sala está revirada com vários objetos jogados por vários cantos. Carlos termina de colocar suas roupas. Um imponente relógio de pulso está em cima da mesa. Carlos se aproxima, pega o relógio e coloca-o no pulso. Carlos sai. Então você vai ver que ele não fala nada, que são só ações que ele tem que cometer, tá? Veja que no exemplo não foi preciso dizer o que haveria, que deveria haver um plano de detalhe do relógio, mas a forma que a descrição está feita já indica o destaque que deve ser dado ao objeto. Então aqui, ó, pessoal, eu coloquei aqui para vocês certinho como que deve ser, ó. Esse aqui é um roteiro pronto mesmo, profissional. Então, ó, exterior de ruas do conjunto, ele vai falar, né? E aí, ó, de dia, aqui é o cabeçalho, ó, tá vendo? Tá bem no começo. Então ali demonstra como que tá ali a cena, em que parte, em que momento, o quando, onde, né? Que a gente fala ali nos roteiros que falamos partes atrás. Então, por exemplo, ó, Cabeleira, que é o nome do personagem, né? Alicate, que é o nome de outro personagem, Marreco, outro personagem, correm perseguidos de perto por um policial que dá tiros para o alto. Eles riem e também atiram para o alto. Se você não lembra, isso aqui é a cena do Cidade de Deus, tá? Aí vem aqui, ó, você vai ver, ó, aqui tá falando ação, então é o que ele deve fazer, tá? Eles devem agir segundo estritamente o que está escrito no roteiro, tá certo? Eles não podem fugir, tudo isso é planejado, então eles não podem dar margem para improviso. Então se aqui também atiram para o alto, então se eles tentam fazer outra coisa, aí não pode. Tem que seguir estritamente o que está no roteiro. Personagem aqui, que é no caso o Buscapé, né? O Trio Ternura não tinha medo de ninguém, nem da polícia. Então isso aqui é alguém narrando, né? Ó, voice over, narração. Então isso aqui ao mesmo tempo vai narrando, o Buscapé vai desenrolando algumas atividades. Eles achavam que a Cidade de Deus era deles, mas tinha um monte de bandido que achava a mesma coisa. Naquele tempo a Cidade de Deus ainda não tinha dono. Então você vai ver aqui, ó, o número da cena, tá aqui, ó, cena 6, cena 7, tá? Cabeçalho de novo, ó, exterior de um campinho de dia. Vai ver outra ação que eles têm que fazer, depois o nome do personagem. Então você vai falar, ele vai fazer a narração. Aqui já fala do diálogo, ó, aqui já tem fala de personagem, tá vendo? Ó, diálogo. Marreco, o Marreco aqui falando, ó, aí Buscapé, leva esse dinheiro aí pra mãe comprar umas comidas, mas não conta pro velho que fui eu que te dei. Cabeleira tira dinheiro para o alto, você tá vendo? Então você vai vendo aqui que ele vai falando o como fazer, quando fazer, as ações em si, quem é o personagem, o que ele deve falar, ou se não deve falar, só deve praticar uma determinada ação, e assim vai, tá? Aqui são as etapas do roteiro, tá? E eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Os diálogos, conforme eu falei, o voice over, que é a narração, o in-off, né? O personagem fala em cena, mas está fora da tela, fora do enquadramento. Às vezes ele fala, mas não mostra ele. E o final, tá? Aqui tem um outro roteiro. Vou deixar aqui para você dar um pause, depois dar uma olhadinha. São as mesmas coisas que eu falei, tá certo? Algumas siglas aqui que você precisa entender. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido aqui, compreendido o que é um roteiro de cinema. Fique com Deus, até a próxima.